Tradicional no calendário dermatológico brasileiro, o Theraderm é um dos eventos que engloba o campo terapêutico da dermatologia, com palestras e eventos que reúnem os principais dermatologistas do Brasil todo. Ele ocorre todos os anos em São Paulo. E quem esteve por lá foi a médica dermatologista doutora Juliana Coronado. Então não sai daí para você saber as últimas tendências e o que foi o Theraderm 2015. Você está na TV Viena e eu estou aqui com a doutora Juliana Coronado para nos contar o que foi o Theraderm 2015. Doutora Juliana, primeiramente, bem-vinda à TV Viena. Obrigada, Maíra. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o Theraderm deste ano. E o que foi esse encontro? O Theraderm, na verdade, é um encontro da Sociedade Brasileira de Dermatologia que ocorre todos os anos, mais ou menos nessa época, no meio do ano, onde ele vai englobar, é um congresso bastante dinâmico, porque ele engloba terapêutica dermatológica, tá? Fala somente de como você tratar doenças e também ele fala um pouquinho sobre a parte de rejuvenescimento, das novas tendências para a aplicação de toxina botulínica, preenchedores, lasers, enfim. Ele dá um en passant geral na parte terapêutica mesmo da dermatologia. O que abrange, doutora, a dermatologia? Quando falamos em campo terapêutico, do que estamos falando para o nosso telespectador que nos acompanha entender? Hoje a dermatologia ela está muito vasta. A gente tem a dermatologia que a gente fala dermatologia doença, que vão tratar as doenças como vitiligo, psoríase, os pênfigos, os cânceres de pele, enfim, uma gama imensa, as dermatites de contato, são muitas doenças dermatológicas. E a gente tem a dermatologia cosmiátrica, que daí já engloba os cuidados com a pele, a melhora do viço da pele, da condição dessa pele, dos cabelos também, das unhas e também na questão do rejuvenescimento, do uso das novas tecnologias e tendências do mundo todo. Então a gente acaba dividindo em dermatologia cosmiátrica e dermatologia doença. Entendi. E quais então as novidades que você pôde mais uma vez conferir no Theraderm deste ano? Eu gosto muito, Maíra, do Theraderm por ser um congresso bastante dinâmico, onde a gente consegue ter uma visão geral em 2 dias e é extremamente útil para o nosso dia a dia na clínica. Então, foi falado muito esse ano a respeito das novas tendências em relação à aplicação da toxina botulínica, que eu sempre venho fazendo tratamentos com a toxina e hoje, inclusive, a gente tem usado a toxina para evitar queloides no pós-operatório, isso eu achei bastante interessante. Então, cada vez mais vem se usando a toxina botulínica para coisas diferentes. Então a aplicabilidade dela é bastante vasta. Hoje a gente usa para hiperidrose axilar, que é o excesso de sudorese nas axilas, nas palmas das mãos, nas plantas dos pés. Para aquela mulher pós-menopausa que tem muita sudorese na cabeça, que reclama muito, a gente também aplica. Para enxaqueca, para bruxismo, né? E também usamos para sorriso gengival, enfim, é uma série de coisas. Cada vez mais eu tenho feito a toxina botulínica de uma forma diferente, porque a gente estuda muito a questão de técnicas e pontos avançados e eu achei bastante interessante algumas colocações no Theraderm. E em relação a rejuvenescimento, hoje o que a gente preconiza é principalmente uma melhora da qualidade da pele e um rejuvenescimento com um aspecto natural. Então já se foi o tempo de você fazer aquele botox congelado, de você deixar o paciente sem movimentos da sobrancelha, sem expressão alguma. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que depois dos 40 anos, o efeito da toxina em termos de rejuvenescimento não é deixar você sem nenhuma ruguinha, e sim o efeito lifting que a toxina botulínica pode te proporcionar de um olhar mais bonito, de um levantamento do terço superior da face. Então isso eu acho que é o mais bonito, o mais importante aí para a gente frisar. Em relação a doenças, uma coisa que muito me chamou a atenção foram algumas medicações novas sendo usadas para o vitiligo, tá? Principalmente o vitiligo que está em progressão, tá? E vários tipos de vitiligo, vitiligo segmentar, o vitiligo acral. Uma coisa muito interessante que foi muito falado também foi sobre o uso dos imunobiológicos na psoríase e como isso deve ser usado, e também que hoje a gente usa muito para tratar esses tipos de doença que estão relacionadas com uma certa autoimunidade,
a questão da associação com antioxidantes, com a vitamina D e dosar isso nos nossos pacientes, que isso colabora muito com o tratamento. Psoríase e vitiligo. E vitiligo, dermatite atópica, que a gente tem muitas e está aumentando cada vez mais. As crianças atópicas com aquelas alergias de pele, coceira. E a que se deve esse aumento? Olha, o que se diz hoje é que muito está relacionado à questão da poluição ambiental. Os nossos alimentos estão bastante contaminados com muito agrotóxico, as pessoas têm ingerido muito alimento com embalagem na caixinha, né? Embalagem UHT, que a gente chama, os enlatados. Quanto mais a gente consome alimentos industrializados, mais nós vamos sensibilizando o nosso organismo. E isso também se deve ao quê? Aos poluentes ambientais, que a gente chama hoje de xenoestrogênios, que são substâncias altamente cancerígenas e que estão contidos e presentes, infelizmente, em muito daquilo que a gente ingere todos os dias. Então, cada vez mais a gente tem pessoas com alergias respiratórias, rinite, bronquite, asma. Hoje é difícil, hoje é exceção quem não tem uma rinite alérgica, quem não tem uma sensibilidade na pele. O que antes para a gente era uma exceção, hoje virou a regra de ter dermatites, de ter atopia, né? Enfim. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, que foi muito bem falado, foi a questão do HPV, que hoje tem se falado muito na mídia em relação à vacina do HPV. Tenho acompanhado essa questão, é um assunto importante e que está em evidência sobre essa vacina. Então, eu acho interessante, assim, às vezes eu pego aqui na clínica pacientes com verrugas nas mãos, verrugas nos pés, né, verruga no cantinho da boca, muitas vezes no nariz. Esse tipo de verruga se deve a um tipo de HPV, porque a família HPV, o papiloma vírus humano, eles são vários, inúmeros. E cada tipo de lesão é um número de HPV, vamos se dizer assim. Então, por exemplo, o condiloma genital, aquelas verrugas genitais são causadas pelo HPV número 6 e 11. Na verdade, o que causa câncer de colo de útero é o HPV 16 e 18. A vacina, ela é uma vacina tetravalente, então ela vai te prevenir contra as cepas do HPV 6, o 16, 18 e o 11. Então, hoje tem se falado muito de um paciente que chega com verrugas na mão, no dedo da mão, enfim, você fazer a vacina para você tratar e evitar recidiva. Isso não acontece, essa reação cruzada que a gente chama não ocorre. Em verrugas de mãos, de pés, verrugas de pele no geral, não adianta você vacinar o paciente para você evitar uma recidiva. Entendi. Porque são outras cepas do HPV, que são as cepas alfa desse vírus. Os vírus que causam as verrugas genitais e o que aumenta o risco de câncer de colo uterino são as cepas beta desse vírus. Então, se você pega um paciente com verruga na região anal, na região genital, tá? Esse paciente vale a pena você vacinar para que ele evite, ele vai fazer o tratamento para que evite a recidiva dessas lesões. Tá? Porque daí a gente tem a cepa beta, que é o que a vacina tetravalente ela previne, não existe reação cruzada. Isso eu achei uma coisa muito bacana, porque hoje vem se estudando muito a imunologia, porque as doenças autoimunes estão aumentando demais, né? O lúpus, a psoríase, enfim, essas doenças têm aumentado demais na nossa rotina, que antes a gente pegava pouco, hoje a gente pega muito. Os pênfigos, que são doenças bolhosas autoimunes, onde você tem um descolamento da epiderme, da derme, que você vai ter bolhas. A gente tem pego muito mais isso, está sendo uma coisa muito mais frequente do que era antigamente. Então, eu acho assim que foi bastante interessante. A colocação também em relação aos lasers, né, que nós temos para rejuvenescimento, para clareamento, para lesões vasculares, os lasers ablativos e os não ablativos, isso foi muito falado, muito debatido, porque o Theraderm, Maíra, ele é um debate, onde você tem uma, vamos dizer assim, uma mesa redonda de dermatologistas que a gente chama de experts naquele assunto determinado. Sim. E aí vão ser discutidos, vão ser jogados casos clínicos no telão e cada um deles que estão naquela mesa redonda vai falar como trataria
determinado tipo de doença ou como faria o rejuvenescimento para aquele paciente, o que ele acharia melhor, como ele conduziria isso. E depois roda-se um microfone, onde as pessoas têm o direito de fazer perguntas para ver o que sanar suas dúvidas. Então é uma coisa que eu acho que é muito proveitoso para nós dermatologistas, porque a gente usa muito na nossa rotina, uma coisa bem dinâmica. E eu acho assim que é um congresso que eu adoro. Na verdade eu estou sempre tentando me atualizar, porque eu acho que a gente tem que aprender sempre, porque na verdade a dermatologia é extremamente extensa em qualquer âmbito dela, seja doença ou a parte de rejuvenescimento, de melhora de pele ou de qualidade de unhas e cabelos, enfim. Eu acho que realmente a gente sempre tem a aprender e acrescentar alguma coisa na nossa prática diária. Sim, é evidente que por essa explicação que você acabou nos conceder, a importância da participação de um evento como esse. E você está na TV Viena acompanhando aqui uma entrevista com a doutora Juliana Coronado. Se você tiver alguma sugestão de pauta para o nosso próximo assunto, envie para contato@tvviena.com.br. Claro que ficou bastante evidente a importância de participar de um evento desse nível, com essas informações valiosas que se reflete no dia a dia da clínica. Aí eu chego nessa pergunta, doutora, como é na prática aí trazer esse conhecimento? Você falou até em medicamentos que estão sendo usados, psoríase e vitiligo. Como que é na prática essa integração do conhecimento com o atendimento? Sim, eu acho que primeira coisa você tem que avaliar cada caso, né? Porque o indivíduo, ele é um ser ímpar, tá? O que vai ser muito bom para você talvez não será nada bom para mim. Então a gente tem que individualizar essa terapêutica. E cada vez mais, né, doutora? Cada vez mais, não existe assim aquela receita de bolo, tá? O que você vai responder muito bem para mim pode não ser bom. Então eu acho assim, você tem que fazer uma boa anamnese, que é uma boa história clínica do paciente, o exame físico geral, que hoje os pacientes, às vezes a gente pede para o paciente deitar na maca ou tirar a blusa, e ele fala, nossa doutora, você vai me examinar? Eu falo, mas o exame físico geral faz parte da anamnese clínica. Sim. Né? Aí nós vamos ponderar se há necessidade de exames complementares e vamos iniciar um tratamento de acordo com a necessidade daquele paciente. Isso é para tudo, seja para doença, seja para um cuidado na pele ou o paciente com uma queixa de queda de cabelo. Tudo a gente tem que individualizar muito. O que a gente traz desses congressos para a nossa experiência prática é de melhorar e de você estar o mais atualizado possível naquilo. Muitas vezes, como eu participo de muito congresso internacional, o que a gente vê que eles estão usando lá fora, ainda a gente não consegue trazer para a prática clínica porque não chegou no Brasil. Às vezes uma coisa que é lançada lá nos Estados Unidos ou na Europa demora um ano e meio para que muitas vezes a Anvisa aprove e libere para que isso seja usado no nosso país. E infelizmente, existem muitas coisas boas lá fora que não são liberadas pela Anvisa e a gente acaba não conseguindo usar, aplicar isso aqui. Então, às vezes a gente fica um pouquinho frustrado, mas enfim, nós temos que seguir as normas da saúde aqui no nosso país. Mas eu acho assim que tudo é bem-vindo, que melhora muito a qualidade de atendimento, porque você amplia o seu leque de conhecimentos. Claro que você vai conseguir trabalhar com o seu paciente com uma qualidade melhor, dando a ele o que há de melhor hoje, o que está de melhor hoje para aquilo, porque a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, o que é muito bom hoje, daqui a 10 anos pode não ser o melhor. Então a gente tem que estar se atualizando justamente por isso, entendeu? E existem coisas que são lá do passado, que os antigos dermatologistas usavam, que hoje a gente usa ainda e é muito bem-vindo, tem um resultado muito bom. Então tudo você tem que pesar, custo-benefício, o quadro clínico daquele paciente, o que ele apresenta, para a gente colocar tudo de uma melhor forma para que a gente tenha um resultado para esse paciente o melhor possível. Doutora Juliana, eu agradeço a sua participação na TV Viena e fica aqui o convite para a nossa próxima entrevista. Se você quiser sugerir um assunto, envie um e-mail para contato@tvviena.com.br. Doutora, obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Maíra, por esse momento, por essa oportunidade da gente estar passando alguma coisa de bom para os nossos pacientes que estão aí assistindo, para as pessoas também que são telespectadoras. Muito obrigada pela oportunidade.
TV Viena, você está aqui.